Eu vou conversar agora com o Dr. Vinícius Warg, que é especialista em direito do consumidor, e nosso destaque é a resolução da ANS sobre a contratação de plano de saúde coletivo por empresário individual. Dr. Vinícius, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno Melo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Dr. Vinícius, na prática, o que essa resolução da ANS vai mudar? Bom, essa resolução da ANS tenta, de certa maneira, corrigir um problema criado pela própria regulação que a ANS faz no setor, né? Explico um pouco para entender. Até alguns anos atrás, a gente tinha uma prevalência de planos individuais e uns 20% a 30% de plano coletivo. Isso é mais ou menos do ano de 2000, 2001. Com o passar do tempo, por uma ausência de regulação, uma regulação falha da ANS, nós tivemos uma convergência completamente ao contrário. Hoje nós temos praticamente só planos coletivos e poucos planos individuais. O que possibilitou o surgimento de uma situação que até então a gente não conhecia, que é o chamado falso coletivo, que é aquele plano que hoje representa 10% do setor, que são planos em que as pessoas instituem uma empresa, uma microempresa, formam uma unidade familiar de 4 pessoas, 5, às vezes até um pouco mais, de 10 pessoas, criam esse falso individual para justamente terem a contratação de um plano em condições melhores que o mercado apresenta. Então, ou seja, hoje existem 4 milhões de planos, aproximadamente 4 milhões de planos nessa situação, muitos deles irregulares. Existem, inclusive, informações, né? Existem estudos que apontam, inclusive, 1,4, ou seja, 1,5 milhão de planos de empresas dessas criadas para essa finalidade estão completamente irregulares perante a Receita Federal e perante os órgãos competentes. Então, ou seja, há um problema muito grande com esses falsos coletivos e agora a ANS tenta, de alguma maneira, corrigir essa questão, né? Agora, doutor Vinícius, desculpe interrompê-lo. Imagina. Que eu tenho dificuldade de entender é por que, em que determinado momento, as operadoras de plano de saúde dificultaram ou praticamente extinguiram os planos individuais. Eu acho que até uma situação que levou a tudo isso, né? Das pessoas buscarem esses planos coletivos. Claro. Não há nenhuma forma de se obrigar as operadoras a voltar a oferecer os planos individuais de uma forma mais transparente, mais clara. Como é que você vê essa situação? Perfeito. Sua pergunta é muito importante porque ajuda a esclarecer. A diferença entre o plano coletivo e o plano individual, basicamente, temos 2 diferenças. Uma é a questão do reajuste. No plano coletivo, esse reajuste é feito de acordo com a sinistralidade e quem comanda isso, muitas vezes, é o plano de saúde. Então, esse é o primeiro atrativo para que os planos coletivos vendam planos coletivos. O segundo é a rescisão do contrato, em que, de maneira geral, isso é um assunto um pouco espinhoso, mas o judiciário vem entendido que é possível se rescindir o contrato ao fim, por exemplo, de 36 meses, de 24 meses. Nos contratos individuais, esse reajuste é regulado pela ANS, ano passado foi 13,55 o aumento, e há uma impossibilidade de se rescindir esses contratos, a não ser em situações excepcionais, como ausência de pagamento e fraude. Então, ou seja, do ponto de vista mercadológico, há um interesse muito maior nos planos coletivos, que as empresas vendam os planos coletivos e abram mão dos planos individuais. Isso é até aceitável e é normal que se entenda disso. Mas é aí que surge a ausência de regulação. A ANS, como você mesmo ponderou, a ANS deveria intervir nessa questão e possibilitar, obrigar que as empresas vendessem planos individuais e vendessem em condições de mercado. Porque o que acontece, algumas vendem, mas vendem com valores impraticáveis, o que impede que as pessoas façam a contratação de plano individual. Sei. O consumidor que hoje vai procurar a contratação de um plano de saúde, né? Muitas vezes ele vai ser praticamente obrigado a ir para um plano coletivo. Qual que deve ser o procedimento desse consumidor para que ele não fique desprotegido lá na frente e descubra que ele não está coberto totalmente como deveria? Bom, ele primeiro vai ter que enfrentar onde ele vai poder se pendurar. Se ele tiver um coletivo empresarial, essa é, indubitavelmente, do ponto de vista de preço, a melhor opção, né? É aquele que a pessoa se pendura dentro de um plano empresarial da sua empresa, da empresa que ela trabalha, ou às vezes ele entra como beneficiário de sua esposa e vice-versa. Essa, em termos financeiros, é a melhor condição. Esses planos geralmente têm um pouco mais de tranquilidade, porque eles não se rescindem, né? Eles não terminam tão rapidamente, porque como as empresas, o estipulante, que no caso é o empregador, tem poder de barganha, geralmente contrata em grandes quantidades, o plano não tem interesse na sua rescisão.
né? Quando ele não consegue esse plano, ele começa a enfrentar problemas. Ou ele vai para um coletivo por adesão, que são esses que são vendidos para os médicos, advogados, todas as classes, e esses já são com preços, de via de regra, piores. E aí, quando ele não consegue ser incluído nesse tipo de situação, começam os problemas. Aí ele vai para o individual, quando o encontra e pagam valores muito altos, ou então acaba surgindo essa questão do falso individual. Falso individual, inclusive, que a própria imprensa noticiou, ou seja, várias corretoras, de maneira questionável, inclusive auxiliaram as pessoas a criar uma empresa nos órgãos competentes para justamente instituir uma companhia, uma empresa, uma microempresa, para que a pessoa possa ter um plano de saúde. Certo. Agora, com essa nova resolução, né, a ANS vai passar a exigir dos interessados nesse plano de saúde coletivo por empresários individual uma comprovação maior da atuação no ramo, né? Aquela pessoa que está com situação regular, ela vai ter que passar por algum tipo de recadastramento, algum tipo de comprovação, e isso resolve o problema, doutor Vinícius? Na verdade, ela diz que existe a necessidade de comprovação na entrada e no momento em que o contrato tiver que ser renovado. Ou seja, só que ela é omissa com relação aos 4 milhões de contratos que existem, né? E lá, em meio à resolução, ela sugere que se esse contrato não tiver nessa condição, ele será entendido como um contrato individual, o que, obviamente, o setor, os planos de saúde, não vão aceitar. Então, quer dizer, a resolução não resolve o problema, até porque o problema é de difícil solução, né? E deixa uma série de arestas agora que, inevitavelmente, vão acabar caindo no Poder Judiciário, né? Eu costumo dizer que essa questão de saúde, a regulação de saúde no Brasil é feita de uma maneira tão aquém do que necessitamos, que o Poder Judiciário, infelizmente, acaba sendo a grande agência reguladora para tratar a questão. A Maria Ronda, nossa produtora, tem uma pergunta aqui sobre plano de saúde. Gostaria de convidar o senhor a acompanhar e saber se o senhor pode responder, né, Ronda? Isso mesmo, doutor Vinícius. Bom dia para o senhor. Gostaria de saber quais são os direitos das pessoas que têm planos de saúde empresariais e após, por exemplo, 20, 30 anos na mesma empresa, se aposenta. Existe alguma possibilidade de ele continuar com esse plano individual? Existe sim. Existe um dispositivo, o artigo 30 e 31 da 9656, que é uma lei de plano de saúde, que possibilita para as pessoas que se aposentam, ou para as pessoas que têm, salvo engano meu, 10 anos de cumprimento de contrato, elas podem, no caso dos aposentados, elas podem continuar naquele plano, nas mesmas condições em que o plano está mantido. A única diferença é que ela vai ter que pagar, a partir de então, vai ser às suas expensas o pagamento. Ou seja, a pessoa se aposenta e paga o mesmo valor que a empresa paga para os seus funcionários. Mas ela terá aquele plano de modo, se ela continuar pagando, ela terá aquele plano para toda a sua vida. Mas isso tem que conseguir automaticamente ou precisa acionar a justiça? Na verdade, sim. A resolução da ANS diz que a empresa, que os planos de saúde devem informar que as pessoas têm esse direito em 30 dias, salvo engano. Na prática, o que acaba acontecendo é que a grande maioria das companhias, os planos de saúde, não avisam os consumidores, exatamente, porque muitas vezes não tem interesse com aquela pessoa. E o estipulante... Sim. Pode falar. Se no meio do caminho a empresa muda de operadora, ele perde esse direito? Não, ele migra com aquela nova operadora. Ele pode migrar com aquela nova operadora, fazendo a mesma situação, pagando o valor proporcional que cada funcionário paga. Ele não perde esse direito, ele só perde esse direito em duas condições. Na verdade, ele tem que optar primeiro por ingressar nesse plano, e se ele ingressar, ele só perde aquele plano se ele tiver algum tipo de fraude, ou se ele vier a não pagar, ou seja, se ele tiver um atraso superior a 60 dias. E no caso de demissão, a pessoa pode continuar ou tem o direito de continuar com o plano? Tem. Na verdade, só que aí o regime, ou seja, é limitado de 6 a 24 meses. Então, o tempo é menor e a pessoa vai poder fazer essa situação, mas a limitação, ou seja, ele vai ter um mínimo de 6 meses e um máximo de 24 meses. Esse dispositivo legal é justamente para auxiliar as pessoas, os demitidos, que estão num momento difícil de sua vida, né, para que eles tenham pelo menos alguma saída do ponto de vista de saúde, ou seja, não ficarem completamente descobertos, e terem até eles poderem realmente arrumarem outro emprego. Esse benefício é perdido a partir do momento que a pessoa ingressa numa outra companhia, né? Ingressa numa outra companhia que tem um plano. Aí ele perde esse direito, mas na verdade, na prática,
para o consumidor ou para o empregado, quer dizer, ele ingressando numa nova companhia, não há razão para ele continuar na antiga que ele estava. Correto. Doutor Vinícius, voltando aqui ao tema da resolução da ANS, eu gostaria de entender por que esses planos coletivos acabam não sendo regulados pela ANS. Inclusive, eles podem definir os reajustes conforme a vontade das próprias empresas. Por que é assim? Na verdade, a ANS ela tem uma posição que ela mantém, que ela diz que regula o mercado de coletivos, mas que não regula a questão de reajuste, que essa questão de reajuste é uma questão que está estabelecida em contrato e que está baseada na sinistralidade. Isso é uma visão míope do setor, porque, na verdade, obviamente, a gente sabe que na prática a coisa não é bem assim, existem muitos problemas por conta da sinistralidade. Veja, a inflação no Brasil, ano passado, foi em torno de 2% a 3%, mais ou menos isso, se não estiver equivocado. A inflação médica que a ANS acabou definindo como reajuste foi de 13,55%. Não são poucos os casos e das empresas, e dos casos que eu conduzo, e de situações que são amplamente noticiadas na empresa, de empresas que tiveram 30%, 40%, 50% de reajuste. Nos casos dos falsos coletivos, pior ainda, porque como nós temos 4, 5 vidas, em regra, na média, ou seja, qualquer pessoa que tiver algum tratamento um pouco mais requintado, ou seja, aquele que necessite um pouco mais de dinheiro, isso já distorce completamente a sinistralidade do plano e distorce a essência de um contrato de seguro, que é mutualismo. Ou seja, mutualismo, o que a gente no direito trata? Ou seja, é uma divisão de riscos, de modo que todo mundo divide o risco e assim ninguém paga um valor que pode alterar a vida da pessoa para todo sempre. Ou seja, se alguém tiver que enfrentar um tratamento de câncer sozinho, a pessoa pode ser que, dependendo da sua condição financeira, não consiga nunca mais se reerguer na vida. O contrato de seguro serve justamente para isso. Vamos diluir os riscos e todo mundo paga um pouco. Voltando à tua pergunta, o fato é, a ANS de fato não faz uma regulação, deixa essa questão e com isso cria um problema para ela mesma, porque, veja, o incentivo, ela criou tanto incentivo para que os planos vendessem coletivos que hoje nós só temos praticamente coletivo no mercado. Temos 20% só de planos individuais. Pois é. E uma situação como essa, como você já citou, né? Uma resolução que não resolve, provavelmente a gente vai ter uma judicialização desse tema, o Supremo Tribunal Federal vai ter que enfrentar essa questão, mas o que poderia ser feito, doutor Vinícius, para solucionar essa questão dos planos coletivos? É um conjunto de situações, né? Na questão dos falsos coletivos, as pessoas vão enfrentar agora. Veja, os planos, de certa maneira, incentivaram a criação desses falsos individuais, né? Eles fizeram vistas grossas essa situação. Há casos, inclusive, noticiados no próprio Ministério Público, como eu disse, de pessoas que criaram, iam lá, ajudavam essas pessoas a criar essas empresas. Essas empresas, microempresas, foram criadas justamente por essa finalidade. E agora o que vai ser feito? Os planos vão rescindir esses contratos, se eles não tiverem à luz dessa resolução? Quer dizer, se rescindir, essas pessoas ficarão como? Quer dizer, restará para essas pessoas o poder judiciário para discutir, né? Então, há necessidade de uma revisão da regulação que é feita no Brasil por inteiro, né? Há necessidade de uma modificação gritante em termos de regulação no Brasil. Esse problema é um problema que, com a crise, né, com a crise que o Brasil enfrenta, piorou muito, né? Os dados que nós temos, a USP fez um levantamento muito bom em termos de saúde. Hoje nós temos 3 vezes mais decisões do judiciário do que tínhamos há 10 anos atrás e o mercado encolheu. Então nós temos menos planos de saúde e temos 3 vezes mais ações discutindo de tudo um pouco, mas 40% dessas discussões são em torno de negativa de atendimento e 24% em torno de reajuste. Então, ou seja, há um problema central a ser enfrentado, ou seja, você me pergunta o seguinte, o que nós precisamos discutir para melhorar? Há um problema de negativa de atendimento, esse é o pior problema que nós temos em termos de saúde. Existem pessoas aos montes indo ao Poder Judiciário, muitas vezes, para conseguir atendimento de situações básicas ou de situações que já são amplamente reconhecidas no Poder Judiciário, na Organização Mundial de Saúde, ou seja, que todo mundo sabe que aquele tipo de tratamento tem que ser dado e que os planos muitas vezes não dão. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema a ser enfrentado pela ANS, que precisa ser tratado, é a questão do reajuste. E aí há necessidade de estudo, aprofundando a questão e acomodação de um mercado que, ou seja, que possibilite que as pessoas fiquem nos planos por um bom tempo e que os planos também, porque ninguém é contra
a lucratividade dos planos. É importante mencionar isso. A regulação serve para acomodar situações, de um lado, fazer com que haja incentivo para que as empresas ingressem no mercado e obtenham lucro com isso, mas sem que se deixe de lado a questão, ou seja, os direitos dos consumidores. Eu queria agradecer aqui a participação do Dr. Vinícius Warg, que é especialista em direito do consumidor. Meu caro, muito obrigado e bom trabalho. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes da CBN e um abraço a você, Bruno Melo.